Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje eu vou te ensinar uma das ações do jQuery mais importantes, que é a ação que vai adicionar ou remover CSS, classe, enfim, estilização no geral, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um H1, tenho um span, tenho uma tag input do tipo text, tenho um botão e estão aqui eles exibidos na tela, tá? Então agora, como é que eu faço? Eu já te ensinei isso, como é que eu faço para, por exemplo, adicionar uma class no meu H1? Eu não tenho nenhuma, vamos criar aqui algumas classes para a gente fazer os nossos exemplos. Então, temos aqui o style, vamos criar a classe, por exemplo, fundo vermelho. E ela vai ter um background color, naturalmente, vermelho, tá? Então temos aqui uma classe CSS criada, da F5, só para ela vir para a tela, e beleza. Como é que a gente faz para, por exemplo, adicionar essa classe fundo vermelho no meu H1? Você já aprendeu que eu faço H1, seleciono ele, né? E aí eu venho aqui e dou um add class e ponho fundo vermelho, por exemplo. E ó, ele adicionou a classe fundo vermelho no meu H1, ok? Então beleza, até aí tudo bem, você já aprendeu sobre isso. Vamos ver agora como é que a gente remove uma classe de um elemento. Na verdade é bem simples, eu só dou um H1 remove class fundo vermelho. Então ele vai remover essa classe. Então ó, removi, ok? Lembrando que num elemento, numa tag HTML, eu posso adicionar várias classes diferentes, né? Várias classes de CSS diferentes. Então, com esse remove class, ele vai remover somente aquela que eu quero remover, tá? Então, como é que eu faço para, por exemplo, verificar se uma div, uma classe, tem uma tag, uma classe em específico? Vamos lá, vamos adicionar o fundo vermelho aqui no H1. E vamos verificar agora se esse H1 tem a classe fundo vermelho. Meu if padrão, né? E aqui eu faço um h1.hasClass. Isso daqui vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Ou seja, o H1 tem a classe fundo vermelho? Sim ou não. Então aqui a gente vai botar um tem sim. E no else, alert, tem, não. E aí ó, ele vai mostrar, tem sim. Ok? Vamos salvar esse código, Ctrl C aqui, e vamos remover a classe do nosso H1. Remove class. Fundo vermelho. Removemos. E agora vamos executar aquela mesma verificação. E aí, ó, tem não. Ok? Então, beleza, maravilha. E como é que a gente faz para adicionar CSS específicos em uma tag? Em um elemento qualquer. Então, por exemplo, vamos aqui trabalhar com o nosso H1. Vamos selecionar ele. E como é que eu faço para... Eu não quero adicionar uma classe inteira. Eu quero adicionar um elemento específico. Por exemplo, eu quero que a cor do meu H1 fique verde, ou fique vermelha, azul, qualquer coisa. Eu uso simplesmente um ponto CSS. Tá vendo como o jQuery ele é bem simples? Para eu aplicar um CSS num elemento, eu uso simplesmente a ação CSS. E aí, ó, são dois parâmetros. O processo é idêntico àquela ação, a função attr, lembra? Então, o CSS eu defino aqui, por exemplo, um color, que é o atributo color do CSS, e eu ponho aqui um azul, por exemplo. Então, 0000FF, que é azul. Então, se eu dar Enter, olha lá, ele botou a propriedade no meu H1, tá? Se eu quero, por exemplo, o font size do meu título da página, eu quero tá muito grande, eu quero diminuir ele, quero botar 15 pixels. Então, ó, H1 CSS font size 15 px. E olha lá, ele mudou
para 15 pixels no meu H1. Tudo bem? Então, você vê como é fácil eu fazer mudanças de estilo na minha página através do DF5 para ele zerar tudo, tá? Através do jQuery. Então, por exemplo, eu tenho o meu botão ali, button, vamos botar CSS border 1 pixel solid 00 para ficar preta, né? Borda preta. E aí eu quero botar, além da borda preta, vamos botar vários atributos no DF5, vários atributos de uma vez só. Então, ó, eu dou um CSS, ponho a borda, ponho ponto CSS novamente e vou dar background color, vai ser vermelha. Vou dar um outro CSS e vou botar color branca. Então vou rodar aqui 3 atributos no meu button, tá? Então, se a gente executar, ó, ele botou borda de 1 pixel preta, fundo vermelho e letra branca, ok? Depois, se eu quiser adicionar mais uma propriedade, não tem problema. Button CSS font size 30 pixels, por exemplo. Olha lá, botou a propriedade, não tem problema. Se eu vim aqui no meu HTML, olha lá, o meu button está com todas essas propriedades inseridas no style, na propriedade style, tá? E é isso, basicamente é isso que o CSS faz, a função do jQuery CSS. Então, CSS, se eu quero, por exemplo, mudar a minha borda, eu mudei para 1 pixel, mas eu quero agora que ela fique 2 pixels, então, borda, 2 pixels solid preto. Tá, 2 pixels agora, ok? Então, é bem simples para eu fazer alterações de CSS no meu elemento. Então, por exemplo, vamos botar aqui background para 0, background color, né? Para nada. Então, eu tirei basicamente o meu background, né? Então, se eu dar um button add class fundo vermelho, ele inseriu a classe fundo vermelho e automaticamente ficou aqui vermelho. Então você vê como é fácil fazer a manipulação de elementos, independente de seja navegando entre elementos, alterando propriedades do próprio elemento. Você vê como fica fácil, né? Fazer essas alterações com o jQuery, tá? Então, por exemplo, esse campo aqui, input, tá aqui ele. Vamos alterar o CSS dele para ficar com uma largura. Lembrando que a largura eu posso alterar com várias formas diferentes, né? Eu quero alterar dessa forma. Eu quero botar aqui 500 pixels de largura, tá? Então já ficou lá. Eu quero botar uma altura de 30 pixels, ó, já ficou aqui. Eu quero botar um font size de 20 pixels, então já está 20 pixels aqui a minha letra, tá? Não é recomendado você sair adicionando vários CSS, vários estilos de uma vez só. Por quê? Não é muito mais fácil você criar uma classe e adicionar só essa classe? Não é? Então, por exemplo, temos aqui o nosso campo de texto murchinho aqui. Vamos criar uma classe aqui para campo de texto. Então, campo de texto. Essa classe vai fazer com que a largura fique 300, a altura fique 35, font size 20 pixels, a borda 1 pixel sólido preto, o fundo fique um cinza, nem escuro nem claro, tá? O que mais? Não, só isso por enquanto. Então, criamos aqui a nossa classe com várias propriedades de CSS. Então agora a gente vai adicionar essa classe no nosso elemento e ele vai se transformar por completo. Ou seja, input add class campo de texto. Olha lá, nosso campo se transformou por completo. Eu só adicionei uma classe nele, tá? Mas se, por exemplo, eu preciso alterar uma propriedade específica dele,
não precisa eu criar uma classe para isso. Então eu faço input CSS, por exemplo, a largura, eu quero que agora ela diminua para 200 pixels. Então, ó, eu só faço diminuir e ele vai diminuir sem problema. Ok? Então, é assim que a gente altera qualquer propriedade do nosso CSS. A gente pode inserir, remover, alterar, modificar, adicionar classes, remover classes com o nosso, ó. Se eu der um input remove class campo de texto, ó, ele vai remover. Vai ficar só com os 200 pixels que eu tinha adicionado antes. Ok? Então, beleza, aprendemos a fazer manipulações de estilo no geral. Você pode aplicar qualquer propriedade em qualquer elemento. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.